Oi, gente. Meu nome é Pamela, sou terapeuta ocupacional formada pela Universidade Federal do Pará. Possuo especialização em análise do comportamento aplicada pela FAVENE e atualmente também sou residente em oncologia e cuidados paliativos pela Universidade Estadual do Pará. Inclusive, estou no hospital agora, mas vim aqui falar sobre esse tema com vocês, que é brincadeiras tradicionais versus contemporâneas, como integrar o melhor dos dois mundos no cuidado infantil. Primeiramente, peço desculpas se vocês acharem um pouquinho bagunçado, mas é porque às vezes a gente acha que é um tema simples, mas é algo que tem bastante coisa a se falar. Então, eu tentei organizar da melhor forma possível. E aí, para começar, eu coloquei aqui a diferença, né, entre brincadeira e brinquedo, que às vezes a gente confunde um pouquinho, né? Mas a brincadeira ela é a ação que pode vir com regras, pode ser associada a um brinquedo, que o brinquedo ele já vai ser algo tangente, vai ser um objeto no qual a gente pode interagir. E aí, para contextualizar o brincar, que é a temática, né? Trouxe aqui um conceito. E aqui diz que brincar é uma atividade livre, espontânea e criativa, essencial para o desenvolvimento humano em suas dimensões física, cognitiva, emocional e social. Constitui uma forma de expressão, experimentação e aprendizagem que possibilita explorar o mundo, testar limites e desenvolver habilidades de maneira prazerosa. Intrinsecamente ligada à cultura, ao contexto histórico e às experiências individuais, porque o brincar ele assume formas e significados variados ao longo do tempo e entre diferentes culturas. E vale lembrar aqui que quando a gente fala que ele assume formas e significados variados ao longo do tempo, é porque o brincar ele também, além de ser algo que tem uma evolução, que a gente vai ver posteriormente, ele também não tem idade, né? A gente associa muito a criança, ao adolescente, porque é um período ali em que é uma das nossas principais ocupações. Porém, ele não tem idade. E aqui eu trouxe aqui bem rapidamente, profundamente, se vocês forem ver, tem um pouquinho mais de cada autor desse, né? Mas eu trouxe aqui sucintamente sobre essas principais teorias, que é a do Jean Piaget, né? Que eu acho que muita gente já ouviu falar, tanto dele quanto do Vygotsky. O Jean ele fala que o brincar ele é essencial para o desenvolvimento cognitivo, já que ele vai falar que o brincar é uma ferramenta de desenvolvimento tanto cognitivo como social, enquanto aqui vai falar do desenvolvimento cognitivo, social, além do desenvolvimento motor. E aqui já vem para a parte também da comunicação e do aprendizado, que aí já fala sobre a autoexpressão, sobre a criatividade, sobre o entendimento do mundo. E essas são umas formas de benefícios, no caso, que o brincar ele traz para a gente. Então, falando um pouquinho sobre o contexto histórico, o brincar ele está lá desde o tempo das cavernas, né? Onde tinha as pinturas, né? Que muito se ouve falar, além de algumas simulações de caça e uso de objetos naturais, que era também uma forma de ensinar aquelas crianças, inicialmente, como sobreviver, né, naquele período. E aí, no Renascimento, a gente já vê aqui que o brincar ele já era desenvolvido intelectualmente, de forma artística, principalmente na educação infantil e objetivando também o aprimoramento e as capacidades cognitivas.
É importante salientar também que o brincar, ele é muito cultural. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve muita influência das nossas brincadeiras. Descendência indígena, africana, europeia. E aí, né, o Brasil ele evoluiu além dessas brincadeiras, digamos que essa miscigenação cultural, também com a introdução de brinquedos fabricados com a urbanização e mais recentemente, né, o que eu também vou falar posteriormente, com o impacto das tecnologias digitais. Então, hoje a gente tem diversas formas de brincar e algumas em comum, né, que é cultural de todo mundo, que é cultural do mundo todo, que são as tecnologias digitais. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de brincadeiras de outros países, onde a gente tem o gato e o rato, da China, Jokenpoo, para quem já assistiu Round 6, aqui tá que é do Japão, mas lá na Coreia eles também utilizaram, né, como vocês poderiam ver, que é o famoso pedra, papel, tesoura. E aqui a gente tem Silêncio é Ouro, do Egito, que Oração, Seu Lobo, que é especificamente da Austrália, e Esconde-Esconde ao contrário, que é da Alemanha, que é nada mais do que um esconde-esconde, só que a pessoa que está escondida tem que permanecer escondida até alguém achar ela. E aí, quando essa pessoa encontra ela, fica escondida junto com ela. Aí, sempre que alguém for achando, vai ficando escondido junto, até que sobre uma pessoa, que vai ser a que vai se esconder da próxima vez. E aí, quando a gente vem para o Brasil, a gente vê que tem várias brincadeiras aqui, que eu particularmente já brinquei de todas, mas que elas não foram criadas aqui, né? Elas não nasceram aqui. São todas de outros lugares, que a gente foi absorvendo e modificando. Então aqui a gente tem a cabra cega, que aqui em Belém a gente chama de pata cega, a amarelinha, a queimada, que vem lá da Europa medieval, pular corda e o esconde-esconde, tradicional, que vem lá da Grécia Antiga. E aqui no Brasil a gente também é muito cultural, né? Entre a gente mesmo. Então trouxe aqui também algumas brincadeiras dos indígenas, dos ribeirinhos, dos quilombolas, e querendo ou não, são um pouco diferentes do que a gente está acostumado, principalmente em relação ao material, por exemplo. Aqui a gente tem uma peteca, né? Que é criada por povos indígenas, um dos tipos das petecas que eles criam, que é muito diferente daquela que a gente está acostumado, que é aquela bolinha. Então aqui a gente tem a corrida de toras, nos ribeirinhos a gente tem brincadeiras aquáticas, jogos de pesca, quilombolas a gente tem as famosas cantigas de roda e as danças lúdicas que a gente executa, né? Mas muitas vezes as músicas elas variam bastante. E o brincar é tão importante para a criança que ele é um direito. E aqui eu trouxe 4 documentos que enfatizam isso, que é a Declaração Universal dos Direitos da Criança, feita pela ONU em 1959, onde lá no princípio 7 da declaração, eles falam que a criança ela deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras, que já é um reconhecimento, né, do brincar como essencial para o desenvolvimento integral da criança. Aqui a gente tem a Constituição Federal de 88, que estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado também assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade direitos como vida, saúde, alimentação, educação, lazer, entre outros. E aqui o brincar, ele também entra no lazer. O Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, que define o direito à liberdade da criança, incluindo aspectos como brincar, praticar esportes e diversão. E a gente tem essa lei aqui, que ela vai instituir a parentalidade positiva e o direito de brincar
como uma estratégia intersetorial da prevenção à violência contra a criança, que é uma lei mais recente, né, que fala sobre a violência contra a criança, que é de 2024, do ano passado. Então, como terapeuta ocupacional que eu sou, né, trouxe aqui a seguinte frase, que aqui a criança, ela também é um ser ocupacional, né? A gente diz que o ser humano é um ser ocupacional. Então, a criança, ela também é um ser ocupacional e trouxe aqui algumas ocupações principais da criança. Aqui a gente tem as atividades de vida diária, que assim como todo mundo, né, elas também precisam escovar os dentes, tomar banho, se alimentar. As atividades escolares, ali nos anos iniciais, né? E até a adolescência, até a gente adulto estuda também. E para a criança isso também é uma ocupação e é muito importante. As atividades culturais e espirituais, independentemente de onde a criança está inserida, ela exerce atividades culturais e espirituais também, seja religiosa ou não. O lazer, né? A participação social, que também é muito importante, ter amigos, ter vizinhos, socializar, o descanso e sono, que é essencial para todo mundo, as atividades instrumentais de vida diária, que inclusive é por meio do brincar que a gente começa a engajar essas atividades, né? Por exemplo, cuidar da cama, cuidar de um pet, atividades fora de casa, né? E o brincar, que é o que a gente vai falar aqui. Então, por que que o brincar ele é tão importante, né? Eita, que eu consegui esquecer aqui de colocar até o título, que era desenvolvimento motor. Ele é muito importante para nossa coordenação motora grossa, né? Que dependendo da brincadeira, fortalece o equilíbrio, a agilidade e a força. É importante para a coordenação motora fina. Ele aperfeiçoa a nossa destreza manual por meio do desenho, por meio de brincadeiras de encaixe, etc. Percepção espacial melhora a nossa noção de espaço, a nossa noção de distância, de direção. Nosso desenvolvimento cognitivo, porque ele estimula a criatividade por meio da imaginação, resolução de problemas, desenvolvimento, né, do pensamento lógico, concentração e memória, que ele ajuda a fortalecer, aprendizado de conceitos, né, ele não só facilita a compreensão de números e letras, mas também de cores, de várias outras coisas, de objetos novos, de conceitos novos e etc. Aqui também a gente tem o benefício emocional e psicológico. Alguns exemplos são a autoconfiança, principalmente voltada para a superação de desafios que as brincadeiras nos trazem, regras também, né? A regulação emocional, algumas brincadeiras, às vezes mais específicas ou não, auxiliam também no gerenciamento dos nossos sentimentos, na redução do estresse, promovendo relaxamento e bem-estar, na autoexpressão, favorecendo a exploração da nossa identidade, da identidade do outro e das emoções de ambos, a nossa autonomia, estimulando decisões independentes, superação de medos, ajuda a enfrentar situações desafiadoras, ajuda também a aceitar a perder, né, a ganhar, saber perder, que nem todo mundo sabe, até depois de adulto, porque não brincou direito. Desenvolvimento social, onde a gente tem a empatia, ensinando a reconhecer os sentimentos do outro. Trabalho em equipe, promovendo tanto a cooperação
como a liderança, né? Saber ser líder, mas também saber cooperar em equipe. Resolução de conflitos, estimulando negociações e acordos. Construção de amizades, né? Porque o brincar, ele facilita muito a conexão social. Inclusive, muitas crianças, né, se conhecem brincando ou se conhecem através de um brinquedo que é do amigo. Enfim, desenvolvimento cultural, né? A preservação de tradições, como a gente viu aqui, o brincar ele é muito cultural. Então ele pode resgatar a herança cultural, assim como ele pode levar para outros lugares, para outras pessoas, transmitindo essa cultura, né? Que aqui a gente vai integrar esses valores com respeito e solidariedade. Benefícios físicos, faz bem para a saúde cardiovascular, melhorando o condicionamento físico, prevenindo o sedentarismo, reduzindo o risco de obesidade, que hoje em dia também é muito grande em crianças, e fortalecendo também o sistema imunológico, aumentando as defesas naturais. Nós temos benefícios educativos, onde a gente tem atividades também que ajudam na preparação escolar, por meio de regras, por meio de organização, habilidades pré-acadêmicas, introduzindo contagem escrita e várias outras coisas, aprendizado intercultural, explorando línguas e costumes, e a gente vê isso muito também em jogos digitais, né? Benefícios para a família, onde a gente tem um fortalecimento de vínculo muito prevalente, melhorando essa conexão entre o filho, entre os pais, entre os irmãos. Observação do desenvolvimento, onde a família consegue observar habilidades da criança. E a comunicação, que facilita muito a troca de ideias, aquele momento ali entre família e até mesmo a confiança, né? Aqui entra também no fortalecimento dos vínculos, que é muito importante. Então, quando a gente fala do brincar por faixa etária, ele também tem objetivos, né? Dentro das possibilidades da criança, dentro do desenvolvimento da criança. Então, eu trouxe alguns exemplos, né, por faixa etária. Aqui de 0 a 2 anos, a gente pode falar sobre desenvolvimento sensorial e motor. Então, dentro desse desenvolvimento, a gente vai explorar várias coisas, né, do mundo através dos sentidos e das habilidades motoras iniciais. Então, a gente pode inserir brincadeiras com objetos sonoros, brincadeiras de imitação, brincadeiras de encaixe e de textura, justamente para estimular esses sentidos, estimular o tato, né? Pegar, experimentar diversas texturas, experienciar diversos sons, iniciar a coordenação aqui, né, de peças grandes, que é de 0 a 2 anos, que também contribui para o desenvolvimento motor. Aqui de 3 a 5 anos, a gente tem habilidades motoras e já começa a inserir as habilidades sociais, onde a gente tem como objetivo a maior precisão motora e imitação de comportamentos, né? E aqui isso daqui é um perigo, né? Essa imitação de comportamentos. Então, por meio do brincar, a gente consegue definir o que a gente pode ensinar para a criança por meio disso. Além disso, né, a gente pode experimentar diversas brincadeiras voltadas para essas questões motoras e sociais, como pular corda, jogo de faz de conta, que também desenvolve a criatividade, os desenhos e pinturas, que aqui já começa a entrar a motricidade fina, né, com objetos menores, a queimada, coordenação motora e também habilidades sociais, porque ela não é jogada sozinha. Ela precisa de grupo, ela precisa de equipe. E não necessariamente precisa daquela comunicação verbal ali o tempo todo, mas ela não deixa de ser uma interação.
De 6 a 8 anos, a gente tem o controle motor e a compreensão de regras, com os jogos mais estruturados, porque a gente tem ali um melhor entendimento da criança. Então, já pode ser inserida a amarelinha, que vai trabalhar coordenação e equilíbrio também. Brincadeira de pega-pega, que estimula interação social e habilidades físicas. Jogo da memória, que além da memória também estimula a cognição e por meio da concentração. Jogos de tabuleiro simples, com estratégia e tomadas de decisão. Aqui de 9 a 11 anos, a gente também pode inserir regras mais complexas, estimulando a criatividade e uma interação maior com os colegas. E tem aquela criança que ela é super sociável, né? Desde pequena é super sociável, mas tem outras que não. Então, essa idade, ela é fundamental para abordar principalmente essa questão da comunicação, da interação. E aqui a gente tem brincadeiras mais complexas, né? O esconde-esconde, com estratégias mais elaboradas, com ideias mais elaboradas de onde se esconder, porque o esconde-esconde lá na infância, ele é totalmente diferente da primeira infância, né? Ele é totalmente diferente do esconde-esconde aqui, de crianças a partir de 9 anos. Que a criança já sabe que ela pode se esconder em diversos lugares, ela já cria ali aquele espírito de competitividade. Eu, por exemplo, eu era muito competitiva e até hoje eu sou muito competitiva, eu odeio perder. Algo a trabalhar em mim, mas que não tem uma grande influência assim com as minhas relações sociais, tá? Aqui a gente também tem jogos de construção, onde a gente tem legos e blocos. E brincadeiras com bola, que aqui já entra o famoso futebol do brasileiro e o basquete. Aqui eu trouxe também adolescentes, né? Então a gente tem aqui de 12 a 14 anos, onde já se começam os desafios físicos e mentais, onde se dão preferências por atividades que exigem estratégias pelo entendimento do adolescente. Aqui tem jogo de tabuleiro mais avançados, esportes coletivos, que também podem vir por meio de torneios, né, que é uma competitividade maior, já tem um benefício ali. Desafios de resistência, né, de corrida, obstáculos, gincanas, jogos de pergunta e resposta, para avaliar também conhecimento, além da competição. De 15 a 16 anos. Por que eu trouxe de 15 a 16 anos? Porque nas bases que eu encontrei, é aqui nessa faixa etária que a gente vai encontrar jogos digitais. Então, aqui a gente tem a tomada de decisão e competição, atividades interativas e desafiadoras. E aí já vai entrar jogos de realidade alternativa, competição esportiva avançada, jogos de cartas e tabuleiros mais complexos, né? E jogos eletrônicos competitivos, com raciocínio rápido e interação online. Eu trouxe aqui algumas escalas de avaliação do brincar. Essas aqui são umas escalas mais padronizadas. A maioria ela ainda é feita por avaliação de observação direta. Esse TOP, que eu não vou me prender muito no meu inglês aqui, que é péssimo, por exemplo, ele é de observação direta, né? E ele vai avaliar o grau de ludicidade, espontaneidade, criatividade e motivação da criança. Já esse outro, chamado de PIP, ele vai ser dividido em 3 perfis,
porque ele vai ser um questionário, porque ele já é para crianças maiores, né? Então, os 3 perfis vão ser de crianças de 6 a 9 anos, o segundo vão ser pré-adolescentes, de 9 a 12, e o outro de adolescentes mesmo, que é de 12 até 21 anos. Então, vão ser aplicados um questionário para essas crianças, a fim de identificar os interesses delas e as preferências em atividades lúdicas. Então, do que elas mais gostam de brincar, o que elas mais gostam de fazer, se elas têm interesses em alguns objetos, todos os tipos de preferências que possam se engajar de forma lúdica com essa criança. Aqui a gente tem esse RKPPS, que ele também é uma forma de observação, mas é uma observação sistemática, que ela é feita geralmente em várias sessões de 30 minutos no ambiente natural da criança. Então, a criança está ali no dia a dia dela e tu está observando. Porém, a tua observação ela vai ser mais direcionada, né? Ela vai observar o espaço em que a criança está inserida, o espaço que ela gosta ou que ela não se sente confortável, vai avaliar todas as alterações, né, que o espaço fornece para a criança, além dos materiais que a criança utiliza para essas brincadeiras e da própria interação social. Então, é a criança ali espontaneamente e o profissional observando ela e anotando todos esses quesitos. Esse aqui, ele também é por meio de observação e ele vai avaliar a capacidade da criança em criar brincadeiras de faz de conta. Então, ele vai avaliar o que a gente chama de brincadeira simbólica, que é aquela brincadeira que exige muita criatividade. E pode ser com algum ambiente estruturado, tipo dar alguma boneca, algum carrinho, e ver ali a criatividade da criança, ou então ela ali no ambiente dela pegando uma caneta, vendo como é que ela utiliza aquela caneta, que criatividade que ela usa para brincar com aquela caneta e etc. E esse daqui que, se eu não me engano, ele é por meio de uma entrevista com os pais, mas ele também vai buscar mapear esse desenvolvimento do brincar da criança, tanto na questão sensório-motor, até em brincadeiras cooperativas mais avançadas. Então, aqui a gente tem 2 que não são por observação, que é esse segundo aqui e essa escala de brincar. E aqui a gente tem a avaliação geral, que pode ser feita por meio da história do brincar, por meio de entrevistas, tanto com a criança, dependendo da idade, quanto com os pais, com os cuidadores principais. Pode ser por meio de entrevista estruturada, semi-estruturada ou livre. E a própria observação, né, que a gente inclusive verifica em outros instrumentos. Aqui eu trouxe alguns instrumentos específicos. Por exemplo, para análises funcionais e comportamentais, a gente tem esse PPE, que por meio da observação e da aplicação de questionário, ele vai examinar o nível de participação dessa criança em atividades lúdicas. E esse é a LE, que ele vai avaliar o envolvimento lúdico da criança durante atividades que serão propostas a ela. Também observando o nível, né, de participação dessa criança, além da própria satisfação dela, né, com os fatores, tanto que engajam ela também como que dificultam ela de se engajar em determinadas brincadeiras. Aqui para avaliação do ambiente, a gente tem esse home, que ele é a aplicação de um questionário com os cuidadores ou com os pais da criança, justamente para analisar o ambiente domiciliar
e verificar se ele promove o brincar de forma adequada, qual a influência dele para esse brincar, porque quando a gente sabe que tem alguma influência nesse brincar, automaticamente tem uma influência também no desenvolvimento da criança. Temos esse aqui também, que vai avaliar o brincar, né, no ambiente da criança, também para perceber se ele favorece ou se ele dificulta esse brincar, e ele é por meio de observação. Aqui, quando a gente fala da avaliação do desenvolvimento, a gente tem esses dois que são mais conhecidos, né, o Denver e o Bailey. Esse primeiro, ele é mais voltado para crianças maiorzinhas, e esse de baixo é mais voltado para bebês. Esse daqui ele é feito pela aplicação de algumas tarefas, alguns protocolos, e ele geralmente é bem caracterizado por faixa etária. Então, os testes que serão feitos, eles são totalmente voltados para a faixa etária da criança, e se a criança não consegue realizar aqueles testes, ele vai diminuindo a faixa etária até ver o que a criança consegue realizar de fato. E já esse aqui, ele é mais voltado para bebês. Ele é observacional, porém ele também tem uma interação direta com a criança, visando algumas estimulações, porque ele também, além da avaliação, ele é usado, né, constantemente para estimular o desenvolvimento dessa criança. Assim como o Denver. E ainda falando sobre a avaliação do brincar, trouxe alguns objetivos de diferentes contextos, né? Onde no contexto escolar, o nosso objetivo principal é avaliar como o brincar ele vai auxiliar no aprendizado, na socialização, no desenvolvimento acadêmico daquela criança. Então, o nosso foco ele vai ser principalmente brincadeiras em grupo, interações sociais e adaptações para incluir as crianças com deficiências também, né? Que a gente tenha muito a questão da acessibilidade, de um projeto pedagógico individualizado também. No contexto hospitalar, a gente vai buscar humanizar o atendimento. Assim como para o adulto, né, nós da terapia ocupacional, que já tivemos alguma atuação em hospital, a gente trabalha muito a questão da redução dos impactos da hospitalização. Então, com a criança não é diferente, né? Porém, eles se engajam em outros tipos de atividades, e entre esses, o brincar, ele é essencial. No contexto comunitário social, a intenção é justamente promover vínculos sociais e inclusão através do brincar, com focos em brincadeiras em espaços públicos e interações intergeracionais, ou seja, de diferentes idades, avaliando também a inclusão de grupos vulneráveis. No contexto familiar, a gente vai avaliar a família, né, e o suporte nas atividades lúdicas, focando na interação pais e filhos e com outros familiares também, assim como nos recursos disponíveis para brincadeiras na casa. No contexto rural e tradicional, a gente vai buscar valorizar essas brincadeiras tradicionais e culturais, destacando o impacto do brincar, principalmente ao ar livre no desenvolvimento motor e sensorial com segurança, né? No contexto reabilitador, a gente usa muito brincar como uma ferramenta terapêutica. A gente foca em brincadeiras para estimulação, tanto estimulação motora, como de força, como de equilíbrio, como cognitivo, de raciocínio, sensorial, enfim. No contexto de saúde mental, a gente usa muitas vezes o brincar para expressão emocional, bem-estar psicológico, utilizando brincadeiras simbólicas, né? Como falei, são brincadeiras criativas e jogos para regulação emocional e habilidades sociais. Então, muitos dos jogos a gente percebe que eles têm bastante interação com o emocional da criança, porém, principalmente quando a gente trabalha com regulação emocional.
A gente tem jogos muito específicos que às vezes a gente mesmo cria alguma atividade, algum jogo para interagir com aquela criança, para ensinar ela sobre as emoções, sobre identificar as emoções no outro, identificar as emoções em si, como saber controlar essa emoção, né, a raiva, até mesmo a felicidade, né, que às vezes a gente fica muito feliz e acaba tendo alguns na estereotipia, né? Na verdade é uma estereotipia que todo mundo tem, mas que em algumas crianças atípicas elas são muito evidentes. Então, geralmente existem jogos que são bem específicos para isso, né? Para essa questão de ensinar a emoção passo a passo, com imagens, com sons, com vídeos, antes mesmo de, digamos que, repassar a tarefa, né? Da visualização em uma pessoa, em outra pessoa, em um contexto espontâneo, em um contexto natural. Então, baseado no Denver, que eu trouxe aqui como um princípio, que é importante, é de como se inserir na brincadeira da criança. Ele tem alguns passos, ele traz alguns passos que são muito importantes, né, para a gente que deseja, digamos que, modificar ali a brincadeira, um ambiente, para estimular algo que a gente quer, né, conseguir a nossa proposta seja efetivada. Então, primeiramente, a gente deve observar e seguir a liderança da criança, né, com o objetivo de identificar os interesses atuais da criança, observar o que ela gosta, observar como ela gosta, de que brinquedo ela gosta, do que ela gosta de brincar, quais regras que ela aplica na brincadeira dela, que criança tem isso, né, de criar regras. Às vezes é porque ela quer tudo do jeito dela, e enfim. Então, o primeiro passo é observar esse funcionamento. No segundo passo, a gente tem que se ajustar ao nível de desenvolvimento da criança. Então, a gente tem que se engajar de forma apropriada ao estágio de desenvolvimento da criança, chamar a atenção dela, digamos assim. Então, muitas crianças, elas gostam de sons durante a brincadeira, elas gostam de serem reforçadas durante a brincadeira. Tipo, muito bem, que legal, olha só o que você tá fazendo, você tá brincando com um carrinho, esse carrinho tá muito rápido. Comentar, né? A brincadeira, tornar mais atrativo para ela, para que você também seja atrativo junto com o brinquedo, junto com a brincadeira e faça parte ali da diversão da criança também. E a partir disso, a gente pode se tornar um parceiro de brincadeira da criança. Então, a gente também incentiva a criança a interação social contigo ou com o outro e também na reciprocidade, né? Fazer com que ela também se engaje com a gente, seja um nosso parceiro de brincadeira. Como quarto passo, a gente tem introduzir pequenos desafios, quando o objetivo é estimular o aprendizado e desenvolvimento de novas habilidades. Então, a partir do momento que a gente se torna a brincadeira da criança, a gente já tem um poder ali de criar as nossas regras. De fazer, tu cria uma regra, mas eu posso criar uma também. E aí, a partir disso, a brincadeira ela vai para novos caminhos que você vai influenciar, que você vai organizar, baseado naquilo que você quer ensinar para a criança. Então, aqui a gente tem promover turnos na interação, que é justamente fazer aquilo de agora é minha vez, agora é sua vez, para incentivar o compartilhamento tanto dos turnos da criança como o próprio engajamento social. Como sexto passo, a gente tem expandir e enriquecer a brincadeira. Então, a gente vai aumentar a complexidade da brincadeira, estimulando a criatividade da criança dentro dessas atividades lúdicas que vocês estão executando.
Como sétimo passo, a gente tem incentivar a comunicação verbal e não verbal da criança, né? Seja por meio da expressão de desejos, necessidades e interesses da criança. Então, se ela quer o carrinho que está contigo, estimula ela a te pedir o carrinho, a conversar contigo, dizer o que ela vai fazer com o carrinho, perguntar para ela, instigar ela a se comunicar contigo. Claro que para criança não verbal, geralmente a gente instiga a expressão, sendo por apontar alguma coisa, por sorrir com alguma coisa, te tocar pedindo algo, e respeitar, né, no oitavo passo, o tempo e o espaço da criança, garantindo que a inserção da brincadeira seja confortável e natural. Então, aqui, antes de entrar na parte tecnológica, trouxe aqui a diferença entre tecnologia e atividades digitais. Porque quando a gente fala de brincadeira, a gente tem muito da tecnologia. Uma que eu trouxe foi essa daqui, né? Que teve um período que quando eu trabalhava com criança em clínica, as crianças eram viciadas nisso, que ajudava a desestressar, que tinha que apertar a bolinha de um lado, apertar do outro. Enfim, é um tipo de tecnologia, assim como o chocalho é um tipo de tecnologia por emitir sons, assim como a massinha é uma tecnologia, né, que é algo tangível, é um brinquedo. E as atividades digitais, elas já vão ser os jogos digitais, as próprias redes sociais, os vídeos, né? Que tem muita criança que gosta de ver vídeo de música na internet. Inclusive é uma estratégia que os próprios pais usam, né, para distrair a criança. E por isso que eu trouxe alguns estudos que vão falar justamente sobre essas tecnologias. Esse primeiro estudo que eu trouxe, ele tem um resultado positivo, né? Ele foi um estudo. Deixa eu só verificar aqui o nome, que como eu tô aparecendo aqui em cima da dissertação, eu não tô vendo o nome, mas achei aqui. Ele é uma dissertação, né? E foi escrita pela Lívia Rodrigues Santos, e o nome é A Influência da Utilização de Mídias Interativas, Tablet e Smartphone no Desenvolvimento Cognitivo e de Linguagem em Crianças de 24 a 42 meses, e foi desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi um estudo feito com 72 crianças divididas em 3 grupos. O primeiro grupo não usava essas tecnologias, o segundo grupo usava até 35 minutos por dia e o terceiro usava mais de 30 minutos por dia. E aí que nos resultados apresentou que o terceiro grupo que usava tecnologia, né, o smartphone ou tablet, por mais de 35 minutos, foi o que mais apresentou scores altos no domínio da linguagem expressiva e de aspectos cognitivos, em relação aos outros grupos. Então, a gente tem aqui um estudo que ele diz que as atividades digitais, elas podem sim ter uma influência muito positiva e também ajudar no desenvolvimento dessas crianças. E aqui eu trouxe um outro estudo, que é os impactos da dependência tecnológica em crianças pelo uso excessivo das mídias digitais, que traz aqui um resultado que ele não é tão positivo, né? Negativo. É uma revisão bibliográfica que fala que o uso excessivo de mídias digitais pode levar a sérias consequências no comportamento da criança e nas habilidades sociais, além de dificuldades nas tarefas diárias dessas crianças, impactando negativamente na sua saúde física, mental e social. Então, aqui, né, para complementar esses estudos, eu trouxe que, segundo esse relatório, aí, TIC-KIDS, 95% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos usam a internet, né? Têm acesso à internet.
Nesse relatório dessa pesquisa que foi feita, 24 dos entrevistados relatou que começou essa exposição de telas antes mesmo dos 6 anos de idade. Então, utiliza da internet, utiliza do tablet, do smartphone, do computador, antes desses 6 anos de idade. E a gente tem aqui que um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, indicou que durante e após a pandemia, o uso desses aparelhos eletrônicos, ele disparou muito entre crianças e adolescentes e até mesmo para nós, né, adultos. Passamos muito tempo no celular durante a pandemia, principalmente aqueles que ficaram de quarentena, né, que já não sabiam mais o que fazer. Muita gente ficou famoso no TikTok durante a pandemia, no Instagram, na internet, virou blogueiro, enfim. E além disso, esse uso ele vem acontecendo não só com mais frequência, mas também mais cedo, né? Então a gente vê cada vez crianças mais novas utilizando dessas tecnologias digitais. E aqui eu trouxe novamente, né, aqui o espaço do Denver, porém relacionado mais com a questão digital, que a gente vê hoje em dia que muitas crianças elas gostam mais das atividades digitais. Costumo dizer, né, até meus pais costumam dizer que hoje em dia a gente mal vê criança brincando na rua. Eu era muito rueira quando era criança e hoje em dia a minha rua é vazia. As crianças geralmente não têm mais esse engajamento, né, com essas atividades de ir pra rua e brincar de queimada e brincar de amarelinha e de pega-pega e de esconde-esconde. Enfim, é algo que não acontece mais com tanta frequência, mas que ainda acontece. Então, novamente, o primeiro passo é observar e seguir a liderança da criança, né? Sempre relacionando esses interesses digitais com brinquedos tradicionais, como construir no físico algo inspirado no jogo. Então, isso também é muito utilizado nos nossos próprios atendimentos, nós da terapia ocupacional, quando a gente vai treinar AVD com uma criança. Por exemplo, vamos comer. Coloca uma música ali de comida, pega ali um prato, um talher e vamos imitar ali o vídeo, né? O que está acontecendo. Então, essa também é uma forma de interagir as duas tecnologias. 2. Ajustar ao nível de desenvolvimento da criança, oferecendo brincadeiras tradicionais equivalentes ao que a criança faz no digital, como jogos de tabuleiro para raciocínio lógico. Então, se a criança gosta de jogos ali de raciocínio lógico digital, tentar relacionar com algo físico ali, para ter uma interação com outra pessoa presencialmente. Tornar-se parceiro de brincadeira. Transforme jogos digitais em atividades colaborativas físicas como dança em rodas ou brincadeiras musicais. Então, sei lá, aquela criança que gosta muito do Just Dance, ou que fica na frente das telas dançando. Tipo, coloca, ao invés de colocar o vídeo, coloca só uma música, vai dançar com aquela criança, né? Fazer o que ela gosta. Por isso que é importante muito observar o que a criança gosta, a gente poder introduzir algo. E aqui tem introduzir desafios. Criar brincadeiras físicas que imitem também as dinâmicas digitais. E a gente tem exemplos de labirintos ou desafios de movimento. 5. Promover turnos. Intercalar o tempo entre os jogos digitais e os brinquedos, as brincadeiras tradicionais, né? Mantendo temáticas semelhantes de interesse da criança, né? Para também não ser algo tão sofrido para a criança, né? Aqui no sexto, expandir e enriquecer essas habilidades.
né? Utilizar de habilidades digitais para criar histórias ou estratégias em brincadeiras físicas, como montar não só fortalezas, montar casas, montar com Lego, montar a casa do Batman, montar, sei lá, a casa da Barbie, montar uma cadeira, montar várias coisas. 7. Incentivar a comunicação. Relacionando jogos, por exemplo, aqui é de RPG, brincadeiras de faz de conta, estimulando diálogos e criação de histórias. E 8. Respeitar o tempo e espaço, né? E um dos exemplos é fazer transições graduais, como plantar no jardim após simulações digitais de fazenda. Então, por exemplo, aquela criança que gosta muito de Minecraft, que gosta muito de construir aquilo ali no físico, tipo, vamos fazer igual. Faz no Minecraft ali, depois vem aqui e a gente vai fazer aqui para ver como na nossa realidade, né? Não só na realidade virtual. Aqui são as minhas referências, já acabou. E eu não coloquei conclusão porque eu tentei trazer durante todo o slide, tipo, coisas que fossem conclusivas, né? Então, essas aqui são as minhas referências e estou finalizando. Eu não coloquei aqui meu Instagram, nem nada, porque eu esqueci. Mas se vocês quiserem pesquisar lá no Instagram, tirar alguma dúvida, compartilhar alguma vivência, não sei, é Pamela Santos, com 2 L's. Só pesquisar lá meu nome que vai aparecer, tá? Então, tchau, tchau.